Fala galera, eu sou o Thiago Aguiar e hoje estreia o Corre Mano, um programa para quem é apaixonado por corrida e triatlon. E se você é uma dessas pessoas, você está no lugar certo. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que consegue conciliar a vida de empresária com o topo do triatlon mundial. Eu estou falando nada mais do que ela que é empresária, ela é triatleta, corredora, top 2 mundial no triatlon, mãe do Paçoca e esposa do Fi, a Bianca Guedes, nossa querida Bibi. Bibi, seja muito bem-vinda no nosso podcast e a palavra é toda sua agora. Muito obrigada. Que apresentação, hein? É um prazer estar aqui contigo hoje. Bora lá começar nosso bate-papo? Bibi, então assim, isso aqui vai ser um bate-papo, né? Eu vou me colocar aqui como um seguidor seu, como eu sou, e eu vou tirar as dúvidas que um seguidor teria, né? E primeiro de tudo, a gente queria saber como a Bibi começou, né? Eu sei que você era crossfiteira, aí passou para corrida, depois para o triatlo, mas como foi? Como você pode descrever essa sua caminhada para uma pessoa que também quer começar a correr? Assim, eu sempre fui apaixonada por esporte. A corrida, eu não comecei recente. Eu já corri ali com os meus 14 anos. Meu pai me levou para minha primeira prova de corrida. Eu costumava malhar com ele, sempre depois do treino. Ele: "Ah, não, minha filha, o aquecimento do treino e depois o desaquecimento vai ser correndo". Daí a gente corria uns 3 quilômetros. Então eu comecei com ele muito novinha, mas assim, não tinha relógio, essas coisas, não tinha nada. E aí passaram-se os anos e eu virei ratinha de academia. Ia bastante pra academia, fazia musculação, mas pra ter um shapezinho. Não fazia esporte mesmo de performance. Até que eu conheci o CrossFit. E aí eu me apaixonei pelo CrossFit. O CrossFit tem aquele negócio de coração na boca, né? Super intenso. Fiz CrossFit ali por 2 anos e eu fui evoluindo no CrossFit até que chegou um ponto no Cross que eu precisava ser muito forte. E não era o meu biotipo. E aí eu fui murchando, fui perdendo o brilho pra mim o CrossFit. E aí ai, quer saber? Vou começar a correr. Aí nesse momento a corrida entrou na sua Aí vida. foi quando a corrida entrou realmente na minha vida. Assim, eu tinha um caderninho com coisas que eu queria fazer antes de morrer, sabe? Uma lista de sonhos. E uma delas era correr uma meia maratona. E aí ia ter uma prova, me inscrevi nessa prova e participei. Assim, não tinha nem tênis pra corrida, era tênis de Eu CrossFit. vou abrir um parêntese aí, Hã. eu já te seguia nessa época, né, eu falei: "Caramba, essa menina que faz crossfit, cara, será que ela treina corrida e ela vai fazer essa maratona", essa meia maratona na verdade, né. Porque foi logo no início que você deixou o crossfit, né. Aí Não, eu você ainda não tinha deixado o CrossFit. Eu fazia o CrossFit, mas paralelamente eu queria realizar esse sonho. Falei: "Vou fazer essa prova de 21". E aí fiz. Por que 21, né, era o meu sonho master? Porque pra mim 42 era algo que só quem fazia era alguém que nasceu com uma habilidade muito especial, alguém muito top. E aí quando eu fiz essa prova de 21, eu falei: "Ei, é possível sim eu correr 42, fazer uma maratona". Tipo, eu terminei esses 21 me sentindo bem, feliz. E aí nesse mesmo dia eu falei: "Quer saber? Vou me inscrever numa maratona". E aí cheguei em casa, falei com o Fi, que lá em casa tudo a gente faz junto. Eu: "Amor, vou inscrever a gente numa maratona". Ele: "Quê?". Eu: "É". Aí inscrevi a gente na nossa primeira maratona. E aí que a gente começou realmente a treinar corrida. E foi aí que eu me apaixonei pelos esportes de endurance. E aí começou minha trajetória até chegar no triatlon. legal. E hoje você tem um treinador de corrida específico, na verdade triatlon, De né. triatlon, hoje eu faço triatlon, não Pra quem tá corrida. começando, né, certo que Uhum. importante é praticar atividade física, mas você acha importante ter esse acompanhamento? Completamente, total. No começo, inclusive, quando eu treinei para essa primeira maratona, eu tinha zero conhecimento de corrida, eu não sabia nem que existiam treinadores para corrida, planilhas específicas, não sabia. Para mim, correr era colocar o tênis e sair correndo na rua. Não tinha ainda tantos influenciadores, pessoas que falavam sobre o tema, né. Então eu fui fazer essa maratona com o Fi
logo depois eu me lesionei, eu fui fazer ela todinha sem consumir um gelzinho de carboidrato, eu nem sabia o que que era. Durante a prova eu me sentia fraca, eu pegando as bananas, sabe, que a prova dava pra consumir. Então, se eu tivesse um treinador naquela época, eu tenho certeza que eu teria feito uma prova muito melhor, não teria me lesionado depois. Então, é fundamental. Assim, se você quer ter longevidade no esporte, e se você quer evoluir nele, com certeza. Perfeito. Então, pessoal, dica da Bibi. Você quer começar a correr, você quer melhorar, não quer se machucar, procure um profissional especializado, um treinador formado, né? Contrate. E não tem só o treinador, você tem uma gama de profissionais que te cercam, né? Fisioterapeutas, nutricionistas. Você acha importante também esse grupo de profissionais que estão te cercando para te dar um suporte melhor na tua performance? Tudo depende do nível, né, em que você está. Para uma pessoa que está correndo de forma recreativa e tudo mais, eu acho que um treinador já é excelente. No meu caso, eu treino por performance, eu faço provas ali realmente para performar. Então aí já é fundamental que eu tenha uma rede de profissionais ao meu lado. Eu preciso ter um médico do esporte, um nutricionista, porque a nutrição para o triatlon, ela é completamente diferente da nutrição de uma pessoa comum ou de outros esportes. Preciso fazer sessões de fisioterapia, 1 a 2 sessões semanais, porque é sim muito volume de treino, Exato. então Já são lesiona. 3 semanais, né? Exatamente, é muito treino. Por mais que eu cuide do meu sono, da recuperação, não tem como, é muito treino. Então precisa ter essa rede de apoio, né, esses profissionais, senão não tem como. Você falou de uma trajetória, né? Você saiu lá do CrossFit, começou na corrida meio que errado e hoje você figura nos 2%, né, do topo do triatlon mundial, né? Como foi isso? Como despertou essa ânsia, essa gana de performar? Porque, assim, às vezes as pessoas querem começar a treinar, mas olham pra Bibi, a Bibi: "Pô, mas a Bibi corre muito, será que eu vou conseguir correr também assim?", né. Então, assim, a performance é para todo mundo, a performance todo mundo pode chegar lá, ou cada um tem que seguir o seu passo, a sua história? É aquela mesma coisa que eu falei ali no início, né, o sonho da minha vida era correr 21 quilômetros. Eu achava que isso era muito difícil, pra mim era uma coisa pra fazer só uma vez na vida. Pra mim, correr 42 era impossível. Dirá fazer um meio Ironman, dirá um Ironman. Não, pra mim Ironman era tipo, a pessoa precisa nascer com uma habilidade especial. Então eu acho que as pessoas devem ter essa mesma visão de mim. Nossa, a Bibi fez um Ironman, ela deve ter aí um gene, uma genética absurda. Mas não, eu já estive no mesmo lugar que essa pessoa está hoje. Porque há exatos 2 anos atrás, eu não sabia nem nadar. Então, quando eu decidi que eu iria fazer triatlon, eu não sabia nadar. A última vez que eu tinha pedalado tinha sido com 10 anos de idade, assim, bicicleta de rodinha ainda. Então eu diria que eu também não sabia pedalar. O que eu sabia era correr. Só que isso não me impediu de iniciar no esporte. Uma coisa, eu tenho muita certeza, sabe? A tudo o qual a gente se dedica, a gente é capaz de fazer. Então eu tinha isso na minha mente. Beleza, ainda não sei nadar, ainda não sei pedalar, mas eu sei que se eu treinar bastante para isso, eu vou conseguir fazer essa prova. Então o meu objetivo era fazer um Ironman 70.3, que é um meio Ironman, é a metade da prova que eu faço hoje. Bibi, pra quem não conhece o Ironman, quem não sabe o que é um triatlon, vamos explicar para o pessoal o que é esse Ironman que você faz primeiro. Perfeito. O triatlon, ele une 3 esportes, que é a natação, o ciclismo e a corrida. E aí você faz na sequência, sem parar, e o seu tempo, ele começa a contar quando você larga na natação e ele só finaliza quando você termina o último quilômetro da corrida.
O Ironman, existem várias distâncias de triatlon. Pode ser um triatlon sprint, que são distâncias curtinhas. Normalmente você faz ele ali em torno de 1 hora e pouquinho. E existe o triatlon de ultradistância, que é o Ironman, que é a prova que eu faço. Nele, eu preciso nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 quilômetros e, no fim, correr uma maratona. É uma prova que você tem até 17 horas para concluir e a média de tempo dela é de umas 13 horas. Gente, e a Bibi, ela acho que realizou o sonho de todo triatleta, que é ir para o Mundial de Kona. Né? Ela se classificou nada mais do que para a principal prova de triatlon no mundo, né? Que é o Mundial de Triatlon de Longa Distância em Kona, lá no Havaí. Conta um pouquinho pra gente como foi para você conquistar esse índice para você chegar até essa prova. Essa prova, o Mundial de Kona, é como se fosse as Olimpíadas para um atleta. Então, ela é o sonho de todo triatleta. Para você participar desse Mundial, você precisa se classificar em alguma outra prova do circuito de Ironman. Você precisa. É que dependendo da prova, existem tantas vagas para ir para o Mundial. E aí você precisa estar ali naquele top da classificação para poder ir para essa prova. Então eu fiz essa prova classificatória na África, e aí na África eu conquistei a vaga para ir para o Mundial. Bibi, assim, as pessoas olham para você e veem como uma super mulher, uma super atleta, realmente uma heroína dentro do esporte aqui no Amazonas, né? Leva o nome do nosso estado para fora do Brasil até, né? E só que você tem uma vida normal, uma vida comum de uma pessoa que está assistindo a gente, uma mãe, né? Uma trabalhadora, porque a gente não pode esquecer que você é empresária, você tem uma família que você cuida, né? Qual dica que você poderia dar para uma pessoa que tem essa vida, né, cheia de tarefas para fazer e tal, mas que também precisa treinar, e não para ter performance, mas pelo menos para ter saúde, para praticar sua atividade física? Eu acho que tudo é questão de organização e você antes estabelecer se aquilo cabe ou não na sua vida. Por exemplo, eu não vou falar aqui, olha, se você se organizar, você com certeza pode fazer um Ironman. Não, gente, não, isso não é algo que cabe na rotina de qualquer pessoa. Para que eu consiga treinar para um Ironman e ainda tá lá na empresa, fazer a produção de conteúdo para o Instagram, eu preciso me abdicar de várias coisas. Só que, por exemplo, hoje eu ainda não sou mãe. Tem pessoas que têm jornada dupla de trabalho, é mãe, precisa levar a filha no colégio e tal. Então essa pessoa tem que ver o que encaixa na vida dela. Não encaixa treinar para uma maratona. Mas, poxa, talvez encaixe eu fazer ali alguns treinos de corrida. Às vezes é meia hora a menos que você fica no seu Instagram, que você poderia estar fazendo um treininho de corrida. Não precisa de muito. 40 minutinhos ali, 3 vezes na semana, você já saiu na frente de muita gente. Então, se você organizar melhor ali durante o seu dia, eu acho que dá para encaixar. Comigo, o que é que funciona? Eu faço tudo pela manhã. Então, eu acordo bem mais cedo do que Acorda daquele jeito, pulando na frente da câmera, né? Cara, isso é muito Ai, legal. é que eu sou muito E essa energética, isso é de mim. disposição, né? A gente conhece o Fio, seu marido, né? Ele é um Uhum. cara bem tranquilo e você é espalhafatosa. É que eu diria que ele é como 90% da população brasileira, uma pessoa que acorda normal, né? Espera um pouco pra. Já eu sempre acordei muito animada. Assim, parece que acordou, já ligou. E parece, assim, que o que você passa pra gente através do seu Instagram é que você tá sempre disposta a treinar. E essa realidade é verdadeira ou tem aquele dia que tu acorda assim, pô, cara, hoje eu não vou, mas vai pelo meme, né? Não, mas eu vou pela disciplina. Sinceramente, eu amo treinar. Então, pra mim, os momentos de treino são momentos de lazer. Então, eu adoro quando eu acordo e vou treinar. São raras as vezes que eu vou
pela disciplina mesmo. Vezes que eu vou pela disciplina é natação. Gente, natação. É difícil, né? Ai, é porque pra pessoa que não sabe nadar, que ela aprende depois de adulta, é muito difícil nadar. Então, pra mim a natação é sofrida. Ali eu vou na disciplina, verdade. Complicado, né? Hoje eu É. tava vendo seu Instagram, você foi nadar no Rio Negro. Fui. E essa sensação de nadar no Rio Negro? Às vezes as pessoas, eu sou treinador, né? Aham. Então, uma das coisas que sempre me pergunta, pô, Thiago, eu quero fazer triatlon, mas eu vou ter que nadar no Rio Negro? Eu falei, você vai ter que nadar no Rio Negro, vai ter que nadar no mar, né? E nadar no Rio Negro, essa sensação, pra quem nunca nadou lá e tem medo de nadar no Rio Negro. O meu problema, ele era mais com a natação como um todo, sabe? Não era muito o piscina ou natação. Eu ficava desesperada em ambos os ambientes. Mas eu acredito que tem várias coisas que você pode fazer pra minimizar esse medo no rio. Ir com uma companhia, isso te ajuda a se sentir um pouco mais seguro em relação a animais. Você usar aquela boia de flutuação, sabe? Eu nunca vou pra lá sem essa boia, porque é uma boia que ela vai agarrada na sua cintura e aí você foi pro meio do rio. Se você cansar, você se agarra nela, aí você vai pra beira. Então, existem várias maneiras de você se sentir mais seguro nesse ambiente que é estranho. Mas, pra mim, uma dica é, quando você tem medo de algo, faça aquilo o máximo de vezes que você puder. Por exemplo, pra mim a natação era desesperador. Então eu comecei a nadar todos os dias. Eu ia pra piscina, nem que fosse pra ficar ali 15 minutinhos. Eu ia pra um lado, voltava, mas era pro meu corpo e a minha mente se adaptar àquele ambiente diferente, pra ele entender que tá tudo bem, você não vai morrer aqui. Então, quanto mais você coloca o seu corpo naquele ambiente, mais fácil vai ficando. É o que você falou do tempo, né? A dedicação. Quanto mais tempo você se dedica àquelas atividades, né? Você melhora. E em relação a tempo, o assunto que eu queria tratar contigo agora é família, né? Nós vemos assim que o Felipe é um parceirão teu, ele treina contigo, te dá todo apoio, né? Como é ter uma pessoa do lado assim que te apoia, né? E como você poderia o que você poderia dar de dica para uma pessoa que vai iniciar? Porque eu sempre falo pros meus alunos que, cara, se você vai fazer uma maratona, você precisa envolver sua família, né? Falar que eles vão participar de uma viagem, né? Que ele vai correr, mas que depois a gente vai passear, tal. Então, qual a importância, né, da família estar envolvida para você, né, nessa sua busca de performance? Eu acho que é fundamental. Eu não teria como fazer essas provas ou performar da forma que eu performo, se eu não tivesse o apoio da minha família. Imagina, amanhã tenho treino, preciso sair de casa às 4h. Imagina se hoje o Fih quisesse ir pra festa. Não ia dar certo, a gente ia viver em constante briga. Você tocou num assunto interessante, vocês eram festeiros, né? Muito! Muito festeiros. O Fih, ele era muito festeiro, foi um Se a gente trabalho. lá o Instagram do Fih, lá pro começo era festa, festa, festa. Gente, cachaça, cigarro e por aí E essa vai. mudança foi do nada? Não, foi um trabalho. Eu tenho meu troféuzinho. E aquelas pessoas que estão acostumadas com a festa, com a bebida, mas que elas querem começar a correr, como é que a gente faz? Qual a dica que a gente pode dar para eles, né? Aquelas pessoas que, na hora que a gente está saindo para treinar, estão voltando para casa para dormir, para descansar. Por experiência própria, como é que foi com o Fih? Não adianta você querer forçar algo à pessoa. Pra dar certo, ele tinha que gostar daquilo também. Então, foi ele que me puxou pro CrossFit. Então, eu deixei muito pra ele escolher um esporte que o agradasse. Aí ele falou, Bi, bora fazer CrossFit. Bora! Fui com ele. E aí, comecei a dar todo o apoio. Não era da noite pro dia que ele ia parar de sair, de querer virar à noite. Mas aos poucos, quanto mais ele ia indo pros treinos, mais ele ia vendo que, poxa, talvez não caiba eu ir pra festa hoje, porque amanhã eu quero vir pro treino e eu vou estar muito destruído. E aí a cabeça da pessoa vai mudando. Só que isso é um processo. Foi coisa de 2 anos
pra ter o feed hoje. Que, mano, o feed hoje, ele vai treinar amanhã, ele já deixou tudo organizadinho. Ele, Bi, hoje eu quero dormir cedo, que amanhã eu tenho meu treino de corrida. Inclusive, o Thiago é o treinador do FI. E é um super atleta. E ele, né, hoje ele tem essa mentalidade de atleta que eu não imaginava que ele fosse ter. Né? E é interessante, né, Vivi, que ele negocia comigo as coisas. Às vezes vocês, por exemplo, vocês tiveram um casamento pra ir. Ele, pô, Thiago, cara, eu tenho um casamento pra ir. Como é que eu vou fazer meu treino no dia seguinte? Eu falei, cara, calma, vai pro casamento, é importante. Thiago, na nossa viagem, eu falava pra ele, amor, eu não quero correr hoje, a gente tá de férias. Ele, não, mas eu tenho que fazer 70 quilômetros semanais, que o Thiago falou que são tantos km, e eu preciso correr. Aí lá eu corria com ele, tá vendo? Criei um monstro. É, ele tá super dedicado, disciplinado, e na maratona, agora em Porto Alegre, ele vai arrebentar, arrebentar. Sempre eu recebo mensagem no Instagram, lá da assessoria, perguntando como é que a pessoa vai começar em relação a material, né? Porque a gente vê que hoje a tecnologia empregada nos materiais é muito avançada, e isso faz com que o material fique muito caro. A sua bicicleta é uma bicicleta altamente tecnológica, você até trocou de bicicleta, fez maior suspense lá, todo mundo querendo saber qual a bicicleta da Bibi, qual a bicicleta da Bibi. Aí, parabéns pela aquisição, é uma bicicleta fantástica realmente, né? A gente vê tênis ultra responsivos, só que toda essa tecnologia torna esse material caro. Aí a pessoa vai e me pergunta, Thiago, mas eu preciso comprar esse tênis de R$ 1.500? Eu preciso comprar esse relógio de R$ 3.000? Precisa disso tudo para começar? Cara, é que a tecnologia tá evoluindo, e aí ela evolui pros atletas, né, ganharem segundos, porque eles estão ali, esse pessoal que tá disputando pelo pódio, eles podem perder ou ganhar uma competição por causa de segundos. Então, pra eles, faz muito sentido uma bike com tal tecnologia, com tal coisa, um tênis com um negocinho a mais ou a menos. Mas, gente, pra 99% das pessoas que estão fazendo aquela prova, eu não vou falar que elas estão fazendo pra terminar, não, porque todo mundo tem seu objetivo e quer fazer uma boa prova. Mas vai fazer diferença pra pessoa se ela terminar 5 segundos antes ou 5 segundos depois? Vale R$ 2.000 5 segundos, gente. Então, não precisa. Então vamos lá para a parte bem prática. Você não tem um parceiro, uma marca que te patrocina. Não. Então você escolhe o tênis que você gosta. Certo. Como você faz para escolher no tênis? Você for lá numa loja, você vai escolher seu tênis. Como você faz para escolher seu tênis ideal para uma prova e para um treino? Ai, difícil. Mas, sinceramente, eu vejo reviews na internet e aí eu testo. E vejo como eu me sinto com aquele tênis. Assim, querendo ou não, não é algo que dá pra você, tipo, testar e não gostar, né? Ah, deixa eu testar outro agora. Mas eu acho que a única forma de você saber se você vai dar certo com aquele tênis ou não. Tanto que eu tenho pouquíssimos tênis. O meu tênis de prova é o mesmo tênis que eu fiz a minha primeira prova. Sabe aquela maratona que eu corri quando eu nem sabia correr? Eu comprei um tênis porque eu tinha pesquisado que ele era um tênis muito bom. E aí eu comprei o tênis. Gostei. E é o mesmo tênis que eu uso até hoje. Tipo assim, eu troco só por um novo, mas é o mesmo modelo. Modelo, né? Eu costumo falar para os nossos atletas que quando ele acha o tênis ideal, mantém, né? O tênis acabou, compra o mesmo modelo, até porque tem a questão do drop do tênis, né? Da altura do amortecedor. Então, toda vez que você muda aquele tênis, ele te causa alguma consequência no seu corpo, né? Às vezes você troca o tênis e você fica com... Tu acredita que eu uso o mesmo tênis em todos os treinos? Sério? Sério, o Fih, ele briga comigo. Ele, Bia, tu só usa esse tênis? Eu gosto dele, Pra só você uso não ele. existe rodízio de tênis. Não. Às vezes eu uso um ali, outro aqui, porque eu acabo ganhando tênis, e aí eu quero experimentar e tudo mais. Mas se não fosse isso, eu ia usar o meu único tênis. É interessante. Então, assim, E, assim, eu tenho um de treino, que é esse que eu uso pra todos os treinos, e um de prova. de prova.
Eu não uso placa para treino, por exemplo. Aí eu só tenho um de placa para prova e o de treino. Vamos para essa. Você falou sobre o tênis de placa. Uhum. Vamos falar uma situação bem empírica, sem pensar em estudos, nada. Você, quando utiliza o tênis de placa, você acha que ele pode ao longo prazo, a utilização de longo prazo, ele pode te lesionar? Porque a gente vê que alguns iniciantes, né, eles querem comprar um tênis de placa e perguntam: Ah, Thiago, você acha que ele lesiona? Né? Ah, me falaram que o tênis de placa lesiona se eu usar muito. Então, você que já é um atleta de performance, se você utilizar o tênis de placa por mais tempo, você acha que tem essa tendência a lesionar pela uma Eu forma vou te bem falar empírica? por experiência própria. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu uso o tênis de placa numa prova, no dia seguinte eu tô toda destruída, assim, com a canela chorando. Eu sinto bastante o uso da placa, por isso que eu só uso em prova. Eu sinto uma diferença na minha corrida, eu realmente acho que ajuda, a placa ajuda, por isso eu utilizo nas provas, mas eu deixo apenas para aquele momento. Porque, lógico que na prova a gente faz mais força e tudo mais, então é normal que você saia com uma fadiga maior, mas para mim vai um pouquinho além, sabe? Por causa do tênis. Eu particularmente, eu também só uso tênis de carbono em prova, né, eu só treino com tênis sem carbono, até porque eu também tenho um histórico de lesão após eu ter utilizado um tênis de carbono durante uma semana direto, né, então eu particularmente eu parei e instruo nossos atletas a também não utilizar um tênis de carbono, né, durante os treinos, né. Então assim, a gente vê que as coisas, os materiais são bons, são tecnológicos, mas existe um momento certo para a gente introduzir na vida do atleta, né. E eu queria falar contigo agora um pouco sobre a segurança ao treinar em Manaus, né. A gente vê que você pedala, você corre, então você utiliza vários ambientes, né, e você corre, às vezes sai muito cedo para treinar. Hoje, Manaus tem poucos lugares adequados, né, ou talvez nenhum, para pedalar. Nós temos poucos parques em Manaus que a gente possa correr, né. Tendo piscina, é só você se matricular em um clube, você consegue nadar e você pode nadar no rio. Mas em relação à segurança, primeiro, em relação a você ser mulher, você se acha segura treinando em Manaus no horário que você treina? Sinceramente, eu não sinto tanta insegurança. Talvez quando eu iniciei há 2 anos atrás, eu sentia mais, porque no horário que eu treino era muito deserto, era assim um breu. Mas hoje tem tantas pessoas correndo ali, tanta gente, que eu não me sinto segura não. Legal. Não tem aquele negócio de cara passar, sabe, gente buzinando, não. Em relação ao trânsito, quando você pedala, você acha que, falta um pouco também de apoio dos nossos governantes para colocar sei lá, porque existe a faixa liberada para a gente correr, né, na Ponta Negra. Eu já propus para alguns políticos que a gente conhece, para a gente tentar colocar uma faixa liberada para o ciclista também, porque já houve acidente com ciclista, já tivemos ciclistas que faleceram, vieram a falecer, que são colegas nossos, Uhum. né. Em relação ao pedal e ao trânsito, você sente um pouco de insegurança ao treinar? Cara, tem tanta coisa básica que dava pra fazer, pra mim umas plaquinhas ali em Iranduba já ajudava, tipo assim, uma vez até colocaram, a placa não durou uma semana e tiraram, mas tipo assim, áreas de ciclista, tenha cuidado, respeite, porque o que que acontece? Parece que esse povo que dirige nunca fez uma aula de legislação, porque lá eles falam que bicicleta é considerado um veículo, mas eles veem uma bicicleta que ela não está dentro do acostamento, porque por mais que a gente esteja bem do ladinho da faixa, encostadinho no cantinho, eles veem que a gente tá dentro da faixa, pronto, querem tirar fino, buzinar. Então o pessoal não tem respeito, sabe. Então, seria o melhor dos mundos se pudesse, né, ter uma faixinha ali, mas pelo menos umas plaquinhas para as pessoas respeitarem mais naquela área onde tem tantos ciclistas, porque poxa, o esporte está crescendo muito, é bonito de ir para Iranduba agora e ver a quantidade de ciclista, tem muita gente. E infelizmente
Galera de carro não respeita não. Eu te perguntei porque você já teve a oportunidade de pedalar e treinar em vários países, né, do mundo. Então, assim, a gente vê que o Amazonas, até em relação ao Sul e Sudeste, ainda não explodiu. Acho que o boom da corrida, do esporte ainda vai vir, né? Então, você acha que a gente está preparado para... Porque hoje nós temos corrida, como supor, a corrida de um supermercado em Manaus que bateu um recorde de 5.500 pessoas. Eu acho que foi a maior corrida de Manaus em 2025. Né? Mas eu creio que esse ano corridas maiores virão. Né? Em relação à estrutura, para provas, comparando com os outros países, outros estados que você já viajou, você acha que Manaus está indo bem, o Amazonas está indo bem ou ainda está engatinhando? A gente tem muito, muito a evoluir. Mas, principalmente, há áreas seguras pra gente praticar o esporte. Tipo, corrida. Cara, é triste falar que a gente praticamente só tem um Mindu aqui nessa área da cidade. Aí tem lá o Parque Mosaico, a Ponta Negra e só. Não tem mais nada, gente. Aí chega às 6 da tarde no Mindu, o pessoal não consegue correr porque é muito cheio, mas porque não tem outras opções. E é triste porque o pessoal quer sair de casa, quer fazer algo extremamente benéfico para a saúde. Isso pro nosso governo é maravilhoso, é um gasto a menos com saúde, mas não, sabe? Não. É que a gente vê São Paulo, por exemplo, é cheio de parque, né, cara? Toda esquina que você vai tem um parque e são locais projetados, né? São planejados para que você pratique uma atividade física, né? Que a gente, infelizmente, No não nosso Mindu tem. não tem nenhum banheiro. As meninas sofrem, né? Homem, dá um jeitinho, né? Mas a mulher realmente... E assim, cara, um local ali que já tá um tempão, né, funcionando como um local de treinamento, aí nossos políticos, nossos entes que cuidam daquele local não veem com carinho, né, o atleta. E como você falou, quanto mais pessoas praticando esporte, são menos pessoas lotando os hospitais, desafogando o SUS, né? Então, se a gente for ver, cerca de 90% da população brasileira ela é sedentária, né? E você presta um serviço muito legal pelo seu Instagram, que é incentivar as pessoas a correr, né? Inclusive, a sua empresa, que é a Urban 92, tem uma corrida de rua, né? Então isso incentiva ainda mais. E aí eu queria te perguntar, esse ano vai ter a corrida? Com certeza. Ela não vai ser no primeiro semestre, como era o planejado, mas vai ter. Vai ser no segundo agora. Legal. É. E vai ser com aquele mesma Proposta. proposta, de sei lá, fazer o RP, percurso plano. Ou fazer seus primeiros 5 quilômetros. Legal. É a prova pra pessoa, assim, bater o seu recorde mesmo. Ou ser a sua primeira prova, ou o seu melhor tempo. Bibi, e a gente vê que sempre na tua manhã, né, a gente vê você numa rotina, né, com suplementação, né, tomando seus suplementos ali, até para dormir, né? Uhum. Você tem um acompanhamento nutricional, lógico, né? E dentro da sua performance, tem 3 coisas que são fundamentais, e eu falo isso como treinador, que é o treino, o descanso e a alimentação, né? Alimentação influencia, não influencia no seu rendimento, né? De que forma esse aparato que você tem, né, esse suporte que você tem na nutrição melhora a sua performance? Influencia muito. Muito. Logo que eu iniciei no triatlon, eu não sabia que a gente precisava comer enquanto pedalava. Pra mim era sair pra pedalar, então eu fazia um treino de 2 horas, voltava morrendo, não sabia porque não aguentava o treino até o fim, mas porque eu não estava me alimentando ali durante o treino. Aí beleza, comecei a me alimentar durante os treinos. Pra mim, sei lá, tomar um scoopzinho de intratreino era o suficiente. Aí quando eu descobri que você precisava de 60 gramas de carboidrato por hora, eu falei: meu Deus, é uma pizza por hora que eu tenho que comer?
Então, a nutrição pro triatleta, ela é muito específica, porque a gente gasta muita caloria. Pensa, num treino de sábado, eu gasto cerca de 3.000 a 4.000 calorias. Sábado eu treino de ciclismo. É um treino longo, né? Uhum. Então, tem ciclismo e às vezes é seguido de corrida. Sim. É um treino que dura ali umas 4, 5 horas. Então, são 4, 5 horas ali gastando muita energia. E eu preciso repor essas energias, senão o corpo, ele não aguenta. E você precisa repor em grandes quantidades. Então, se você não tiver muito alinhadinho do que consumir, porque imagina, consumir um montão de comida. Se não for algo que o seu corpo consegue absorver, você vai só... Eu te perguntei isso porque, assim, hoje, né, o acesso a suplementos, né, a vários tipos de medicamentos é muito fácil, né? Então, nada que você ingere não tem uma supervisão do seu nutricionista. Né? É que Porque, nada às do que eu vezes- às ingiro vezes- não tem um porquê de eu estar tomando. Sim. Não é tipo assim, a tal pessoa falou que isso é bom pra isso. Pois é. Deixa eu tomar. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque chega o iniciante e vê você usando aquilo ali, aí vai querer usar também. Tá errado, né? Não, com certeza não. Tudo tem um porquê. Por exemplo, algo básico, né, da corrida, um gel de carboidrato. Tem um momento certo pra você tomar. Tem treinos específicos pra você tomar, não é todo treino. Aí chega lá o ser humaninho com 3 quilômetros, deixa eu tomar meu gel. Então, tem que ter esse cuidado, né? Porque hoje, com esse montão de influenciador digital, o pessoal quer vender, quer oferecer cupom e acaba falando um monte de bobagem e o pessoal acreditando e aí acha que precisa usar também e não é por aí. Então, nessa parte de ser influenciador, eu procuro ter muita responsabilidade. Eu já percebi que você só anuncia ali as coisas que você utiliza, né? Que eu realmente utilizo. Nunca algo do tipo, vão me pagar pra falar disso, deixa eu falar, tá tudo certo. Não. Realmente, eu só falo se for algo que eu realmente utilize e que eu realmente veja que funciona ali comigo e eu explico muito bem o porquê que eu estou tomando aquilo. Por que aquilo faz sentido pra mim. Perfeito, muito, muito bem. Bibi, então eu queria que você desse assim uma dica definitiva, né? Definitivamente não, assim, mas assim uma dica realmente para quem tá lá no sofá olhando a gente agora aqui e que tá com sobrepeso, tá com hipertensão, né? Tá com várias doenças que são provenientes do sedentarismo. O que ela precisa fazer para começar agora? Tá, algo que eu poderia falar para as pessoas é que ninguém nasce pronto. Eu já estive no mesmo local que o iniciante tá hoje. E eu comecei, e hoje eu estou onde eu estou. Então, nunca é tarde para você começar, e para você chegar aonde eu tô, uma hora você vai precisar ser iniciante. Então, tipo assim, cara, a hora é agora. Bora ser iniciante, porque quanto mais cedo você passar por esse início, mais cedo você vai chegar onde você deseja chegar. Porque eu sempre falo que nesses esportes, você é capaz de chegar onde você quer chegar. Não é aquele lance, genética, talento. É treino. Então, quanto mais constância você tiver nos seus treinos, mais longe você vai chegar. Eu falo que a corrida, ela é um esporte muito justo. Porque quanto mais consistente tu é nos treinos, melhor você vai ficar. Não adianta, o cara pode ser o mais talentoso que for. Se ele não treinar todos os dias certinho, o que treina todos os dias certinho vai ser melhor que ele. E talvez não seja melhor que ele daqui 1, 2 anos, mas daqui 5, daqui 10, vai ser, confia, vai ser. Então, é você iniciar e ser constante. Cara, tu chega onde tu quer. Então a chave do sucesso é a constância. Total. Não é o talento, é a constância. Então o trabalho vence o talento sempre. Sempre.
E estamos chegando no fim do nosso programa, né, Bibi, eu quero agradecer a sua participação, minha amiga, parceira, né, da COI, da nossa assessoria, que você sempre cede lá o espaço da Urban 92 para a gente fazer nossas palestras, né. Então quem quiser comprar um carro, trocar seu carro, ser de carro novo, Tá, será casa, muito bem-vinda. pode ir lá com a Bibi, escolher seu carro novo. Eu quero dizer que eu sou um profundo admirador seu, tá. Eu acho muito legal a forma que você transmite o esporte para as pessoas, né, quero agradecer demais. Eu tenho um presente para você, né, um presente é uma caneca, eu sei que você tem coleção de canecas, para você tomar seu café, Muito obrigada. tomar os seus A produtinhos, primeira canequinha do Corre Mano minha, olha só. né, então Ai, mas espera aí, deixa eu mostrar pro pessoal. foi feita com todo carinho, sabendo que você é uma colecionadora de Olha só. canecas. Olha. Adorei, 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 adorei. Eu quero de coração agradecer, né, você ter aceitado o convite para esse programa de estreia. Eu te desejo ainda muito mais sucesso na sua carreira de atleta, né. Eu espero que no próximo ano você não esteja nos 2%, mas sim no 1% do ranking do triatlon mundial. E eu queria que você agora desse uma palavra final para os nossos ouvintes, nossos espectadores, né, essas pessoas que gostam de correr, são apaixonadas pelo esporte, gostam do triatlon, gostam muito de você. Eu tenho certeza que grande parte dos seus seguidores estão assistindo a gente nesse momento. O que você deixaria de recado para eles, né, dessas pessoas que já te seguem, das pessoas que não praticam esporte, que estão lá numa vida de sedentarismo, que precisam mexer o esqueleto, uma mensagem para esses nossos queridos companheiros? Gente, a mensagem seria: começa, dá o primeiro passo, porque o esporte, ele é capaz de transformar vidas. É incrível como o esporte, ele muda a forma que a gente enxerga as coisas, sabe. Eu sempre digo que, tipo, os aprendizados que eu tenho em uma prova, nos meus treinos, eu levo pra empresa, eu levo pra dentro de casa, me transforma como pessoa. Então, eu tenho certeza que se você iniciar no mundo do esporte, a fazer um esporte, você vai ver mudanças em vários âmbitos da sua vida. Então, vale muito a pena, gente. Só começa que vocês não vão se arrepender. E obrigada por hoje. Pessoal, essa é a Bibi, né, é a nossa atleta, nossa querida amiga. Aí vocês puderam conversar um pouco com ela, escutar um pouco dela sobre a vivência dela do esporte. E esse é o Corre Mano, um canal de esporte, resenha e vida real.